Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carolina Sales e baseada aí na psicologia e especialmente nas técnicas que a gente usa para diminuir realmente é, o não acesso que a gente muitas vezes faz aos nossos recursos e muito pelo contrário, né? Usando as técnicas para aumentar a nossa capacidade de acessar cada vez mais os nossos recursos, é que a gente faz aqui essas conversas semanalmente, porque esse é o meu objetivo, que você possa cada vez mais acessar os seus recursos emocionais para lidar com as suas dificuldades, para lidar com os seus problemas. Esta é a minha grande causa, isso é o que eu procuro fazer aqui todos os dias no consultório e trazer aqui, estender aqui para você, obviamente não como uma psicoterapia, mas como insights, percepções que você possa usar aí na sua vida para que você também tenha resultados diferentes, ou mesmo que você faça psicoterapia, porque essa não é realmente a nossa intenção, ou se você não fizer e perceber que existe um desafio que talvez esse processo possa te ajudar, que você possa ir buscá-lo, porque a psicoterapia ela ajuda justamente a gente a fazer isso, a acessar os nossos melhores recursos, lidar da melhor forma com as situações que nos acontecem, e eu utilizo bastante técnicas né, diretivas, que significa que são técnicas que não são tanto de conversação, mas que são exercícios, às vezes até mesmo usando o nosso inconsciente, a nossa neurologia mesmo. Então não passa simplesmente por um processo da racionalidade para a gente mudar o significado de tudo isso. E eu vejo que essa é uma grande chave para a gente fazer mudanças efetivamente, né? Por que eu estou começando essa conversa de hoje, não pelo assunto, mas sim por por essa explicação, né? Primeiro porque eu percebo que porque o nosso assunto de hoje é a ansiedade no tempo atual, a ansiedade que está hoje tão presente na vida de tantas pessoas e por que é que ela faz, por que é que ela está tão presente na vida das pessoas, né? A gente veio fazendo aí 3 semanas seguidas, falando sobre ansiedade. A partir da semana que vem eu vou falar sobre o suicídio, que é o Dezembro Amarelo fala aí do suicídio, mas hoje eu quis, antes de começar o assunto de ansiedade, trazer um pouco, primeiro porque eu tenho recebido várias perguntas aqui, né, de como é que é a forma que eu atuo, e claro que se você tiver interesse e quiser saber mais a respeito disso, você pode me mandar um direct, a gente pode conversar por lá, eu estou, né, à disposição, então eu estou começando o assunto um pouco por isso, porque eu tenho recebido algumas perguntas, e é porque eu vou de algum jeito conectá-lo também com o que a gente vai falar, então até o final da nossa conversa que eu vou fazer uma conexão com tudo isso, né? E o assunto de hoje então é por que que por que que eu não, por que a ansiedade está tão presente nas nossas vidas e talvez assim, né, como que eu posso fazer para que isso seja diferente? E o que a gente mais escuta hoje, né, dizendo dos vilões aí, ou melhor, dos motivadores pelos quais a ansiedade se tornou vilã, a gente fala muito da nossa correria, da nossa, dos inúmeros estímulos que nós temos todos os dias, especialmente com a internet, né? Aquilo que era importante realmente virou urgente para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Você recebe um WhatsApp, ele pode ser importante, mas não, você tem que respondê-lo na hora, né? E isso é fonte de ansiedade, obviamente, porque tudo você tem que fazer na hora, tudo você tem que, né, resolver na hora, e isso, obviamente, gera ansiedade. Agora, se a gente for olhar assim, por que que a humanidade se tornou uma humanidade com mais ansiedade? O que aconteceu na nossa evolução para hoje estarmos assim? A gente tem hoje esses fatores que estimulam cada vez mais o aumento da ansiedade, né? Mas quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha assim, para o homem da pré-história, inclusive, a gente vai observar que esse homem lá atrás, lá na pré-história, ele não sabia nem que ele podia ficar no mesmo lugar. Então, ele chegava num lugar, tinha ali o animal, tinha a planta, ele consumia o que tinha ali meio que acabava, ele mudava de lugar, ia para um outro, ia para um outro, e cada dia era uma novidade, né? Então, ele tinha certamente novos estímulos também, de um jeito bastante diferente do nosso, mas ele sempre tinha novos estímulos, porque ele sempre estava indo para um lugar diferente, era nômade, até um dia em que ele percebeu que a sementinha caía, brotava uma plantinha, então, será que se ele plantasse aquela sementinha, não ia dar outras plantinhas?
E aí ele percebeu que ele podia ficar no lugar, porque acabava, mas ele podia criar alternativas para ter mais, porque ele poderia plantar. E foi assim que começou a história de que, né, da humanidade, de que a gente não pode se fixar num lugar e a gente então planta, mas aí a gente espera um tempo, eu tenho que planejar qual semente que eu vou plantar, e eu espero um tempo, ela vai crescer, o que é que eu vou fazer com ela, quantas sementes eu quero, ou seja, a gente começou a observar que a gente poderia fazer planejamento na nossa vida. E aí começamos então a planejar a vida, e assim, né, e foi assim que a humanidade foi se desenvolvendo cada vez mais. Então, como é que eu adquiro mais terras, como é que eu faço, como é que eu administro os meus bens, porque daí eu fui criando espaços, e aí eu tenho que administrar esses espaços, eu tenho que fazer um planejamento. Então, ao longo do nosso processo de evolução, a gente foi desenvolvendo a nossa capacidade de planejar e de, então, ter, junto com o planejamento, uma coisinha chamada expectativa, porque eu planto, o que eu espero? Que vai nascer. Eu cultivo e eu espero depois poder colher. Então, a gente foi desenvolvendo, até mesmo como uma forma de se desenvolver, desenvolvendo como uma forma de desenvolver, não, mas a gente foi desenvolvendo naturalmente como uma forma de sobrevivência, e não de desenvolvimento, mas como uma forma de sobrevivência. Nós fomos sobrevivendo justamente porque também desenvolvemos a esperança, a expectativa de que ali vai prosperar, de que ali, então eu invisto, eu coloco minha energia naquilo e eu vou então sobrevivendo ao que me acontece. E aí, o que foi que, né, assim, essa função que nos foi então desenvolvida mentalmente ao longo do tempo, que serve muito para nos proteger, para nos fazer investir, para nos fazer, né, para ter resultados excelentes na vida, como, por exemplo, o resultado de você ter uma profissão, você tem que, né, estudar aquilo para poder fazer, para você poupar dinheiro, para você comprar uma casa, para fazer uma viagem. Você precisa de um planejamento, e junto com o planejamento, é muito comum a gente ter uma esperança, uma expectativa de que aquilo vai funcionar, porque senão também não faríamos. Nós temos um desejo de que aquilo funcionasse. Eu sempre crio muita expectativa. Pois é, exato. Bem isso. A gente cria expectativa, a estética está dizendo aqui pra gente, né? Bem isso. A gente vai aprendendo a criar expectativa desde muito, muito, muito novinha. A gente foi aprendendo a criar expectativa. Isso está no nosso processo de evolução. Isso está, né, Darwin lá, quando estudou, né, a evolução, e aí para a gente chegar aqui hoje, como a gente chegou, isso fez parte do nosso processo de evolução. Isso significa dizer que está quase que no nosso DNA impregnado, ter expectativa, né? E isso tem um lado muito bom, tem um lado muito, muito importante. Agora, o que foi acontecendo ao longo do tempo? As pessoas viviam em comunidade e elas sabiam de quem? Da vida da comunidade. Elas também não sabiam da vida de muito mais outras pessoas. Era ali da vida da comunidade e se mais ou menos sabia o que tinha acontecido na vida da pessoa. E tal. Só que isso foi crescendo, tomando proporções em todos os sentidos. Então, antes, né, o trabalho era, né, não tinha trânsito, então você vai ali e volta, você controlava muito mais, muito, muito mais anteriormente, né? O homem saía de casa, a mulher ficava em casa, então tudo era mais ou menos, todo mundo sabia mais ou menos como que a coisa acontecia. Tinha muito menos violência, né? Se você saia na rua, não tinha um assalto. Então, ao longo do tempo, toda a nossa civilização foi modificando. E hoje a gente tem uma série de estressores que a gente não tinha, só que a gente continua, obviamente, com aquela mesma função que a gente tem de planejar e de ter expectativa, agora com muitos mais estímulos do que se tinha em outros momentos da humanidade. E aí, hoje, a gente vê não só a vida do nosso vizinho, mas a gente vê a vida do artista, a vida sei lá, de alguém que eu nem convivo, mas eu consigo ver, eu consigo ter acesso a isso, eu consigo olhar, né? Eu olho muito mais, ou seja,
Se antes eu tinha uma comparação com uma determinada quantidade de pessoas, hoje a minha comparação é infinitamente maior e eu não preciso me movimentar de casa para fazer isso. Basta que eu acesse o celular, a internet, enfim, de qualquer lugar, e eu vou fazer uma comparação enorme. Então, eu tenho hoje, o que o fulano está conseguindo e eu não. Então, eu faço uma comparação que é muito mais presente do que era antigamente. Eu também tenho, na relação de trabalho, ela acontece de um jeito muito mais dinâmico, fica empregado, fica desempregado, e vai para um outro emprego, tem que procurar emprego, tem a instabilidade do emprego, ou você está começando um novo negócio, e aí tem todas as instabilidades de um novo negócio, que havia antigamente, mas em outras proporções ao longo do nosso desenvolvimento, né? E hoje, isso é muito latente, né? Então, você tem que performar, você tem que dar resultado, e eu tenho que... você tem que corresponder a uma expectativa que, né, enfim, em relação a você, de que você estude, de que você, ou pelo menos ganhe dinheiro, trabalhe, faça alguma coisa da vida, enfim, tem essa expectativa que já era uma expectativa de sempre, só que com alguns... aí você tem trânsito, aí você tem violência, aí você tem mais condições de saúde, mas com acesso mais complexo, aí você... Então, a gente tem, né, no mundo de hoje, e mais, obviamente, por onde eu comecei, que é o estímulo da internet, que não acho que ela seja a grande vilã, né, de gerar ansiedade, acho que a ansiedade, ela é gerada por tudo isso, mas a internet é a cereja do bolo, né, que vem para... colocar aí a ansiedade no topo das doenças que a gente tem hoje, né, no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem quase 10% da população com ansiedade, isso, né, eu já disse aqui numa live anterior, que se a gente pensar em transtorno de ansiedade, porque ansiedade mesmo quase todos nós vivemos em alguma medida, né, claro que de uma maneira que é possível conviver, porque é num nível baixo, mas todos nós em alguma medida temos. E agora, o que fazer então para modificar esta dinâmica toda, né? Que não é uma dinâmica, que é uma dinâmica atual, mas e que ela está aí posta na sociedade, nas pessoas com as quais a gente convive, porque a expectativa está posta, porque isso tem uma questão cultural. Agora, como que a gente modifica isso? Bom, primeiro a gente voltando um pouco para a gente mesma. E de que forma isso, né? Como você, fazendo uma pergunta que é muito importante, como você aí tem lidado com os planejamentos, ou melhor, com o resultado daquilo que você planeja e não sai como você queria? Com aquilo que você gera uma expectativa e que tem um resultado diferente do que você esperava. Como é que você tem lidado com tudo isso? Qual é o seu jogo de cintura para lidar com essa situação? Qual é o seu jogo de cintura para olhar ali na rede social e ver alguém que você considera que está numa situação melhor que a tua e não entrar nesta situação como se colocando para baixo, se martirizando, reclamando, porque você não está ali naquela situação? Qual é a sua... quanto você tem usado a sua habilidade de realmente flexibilizar com você mesmo, de realmente aceitar o que está ali acontecendo, aceitar primeiro a você, aceitar ao contexto, aceitar o outro, aceitar, né? E aí lidar com essa situação, o que eu posso fazer a partir dali? Como é que eu posso criar alternativas, criar possibilidades a partir dali? Porque se até aqui nós desenvolvemos a habilidade para sobreviver, de gerar expectativa e planejar, certamente vai ser muito importante para que a gente também continue sobrevivendo enquanto espécie, que a gente desenvolva habilidades para lidarmos com a ansiedade. Que habilidades são essas que a gente pode lidar? Certamente elas passam por aceitarmos, de fato, né? Por aceitarmos a gente mesmo, por aceitarmos a situação que nós estamos vivendo, por aceitarmos as condições que a gente tem aqui, por aceitarmos o outro. Quase num brincar, num flexibilizar, num saber dançar conforme a música, sabe aquele ditado? Certamente esta é uma boa fonte de sobrevivência daqui para frente, de cada vez mais a gente não querer simplesmente tocar o tempo todo a nossa música, porque a gente chega em alguns ambientes e a música está tocando.
carros batem, assaltos acontecem, empresas falem, realmente isso faz parte do jogo. Como é que eu aceito isto genuinamente e obviamente, não é um aceitar e ficar parada na aceitação, mas é um aceitar e o que eu faço com isso daqui em diante, como é que eu torno isto mais leve, como é que eu encontro soluções, como é que eu aproveito isso como um aprendizado na minha vida. Então, certamente, se a gente começar a desenvolver essa habilidade, a gente tem um grande ganho para as próximas, não só gerações, mas talvez mesmo para a continuidade da espécie humana, porque a gente vai ali também imprimir nas próximas, né, na continuidade aí da nossa espécie, esta capacidade que ela também é tão fundamental e tão importante, que é da gente ter paz interna, paz interior, e a gente, na paz, a gente consegue se adaptar, consegue encontrar alternativas, caminhos muito mais facilmente. Quem é mais criativo, quem encontra mais alternativas, quem tem mais alternativas, quem encontra mais flexibilidade, quem vive mais com flexibilidade, sobrevive melhor, né? E obtém melhores resultados na vida. Então, por que não fazer isto? Por que não desenvolver a habilidade de aceitar mais? E aí eu disse que eu comecei hoje falando aqui de um processo de psicoterapia, porque, assim, eu faço sempre uma analogia, né? A gente faz atividade física para ficar com a musculatura mais tonificada, então para ficar com os músculos definidos, e a gente sabe que se a gente para de fazer, o que acontece? O músculo volta a ficar flácido. Então, o que a gente precisa fazer é estar sempre malhando, sempre treinando, sempre, né? Não precisa ser um treino absurdo, mas a gente precisa estar sempre fortalecendo a musculatura para que ela não esteja flácida. Com a nossa vida emocional é a mesma coisa. A gente também precisa sempre estar buscando algo para desenvolver, né? Então eu digo aqui sempre que a minha missão é ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades internas, emocionais, para terem melhores resultados na vida, para serem mais felizes, para serem mais flexíveis, e isso passa por fazermos um treino, de fato, por olharmos para isso sempre. Então, né, essas lives que eu faço aqui, os stories, eles têm esse objetivo, são pockets, são pequenas coisinhas, são pequenas sementinhas, pequenos toques, mas que com certeza, se você colocar em prática, se você assistir, e não só os meus, de vários profissionais que estão aí, que falam lindamente sobre o seu desenvolvimento. E agora, não adianta somente consumir este conteúdo, é importante que além de consumir esse conteúdo, você também possa colocá-lo em prática. E se tiver algum desafio para colocá-lo em prática, busque ajuda, do mesmo jeito que a gente procura, né, um personal, uma academia, um local adequado para nos instruir. Pode ser muito interessante também. Eu sei que, né, a ansiedade, ela às vezes, de fato, toma conta de nós, e seguramente buscar uma psicoterapia é um caminho maravilhoso da gente aprender a aceitar mais e a ser mais criativo para lidar com todas as situações que nos acontecem. Aceitar a nós mesmos, aceitar a situação, aceitar o outro e usar a situação com criatividade, com flexibilidade. Ok? Então, esse é o nosso recadinho de hoje. Eu quero deixar aqui um beijo grande. Se você ainda não faz parte da lista de transmissão, a lista de transmissão é só para mulheres. Então, se você é mulher e ainda não faz parte da lista, basta você clicar aqui na bio, no Instagram, ou em qualquer post, ou vários posts que a gente tem aqui no Face, tem lá um linkzinho, é só você clicar e você cai direto lá no nosso Instagram, e aí você vai fazer parte da nossa lista de transmissão. E me acompanha aqui nos stories, tenho gravado todos os dias, e você vai também ter aí vários posts para você perceber coisas a mais aí na sua vida e colocar em prática. Um beijo muito grande, obrigada por todos que passaram por aqui, uma excelente semana, que a gente comece aí com o pé direito, esquerdo e com toda a inteireza que a gente tem para ter uma semana mais em paz e aprendendo a lidar melhor com os imprevistos, com as situações que saem diferentes daquilo que a gente planejou. Um beijo muito grande, nós nos vemos sexta-feira, tem live de novo e nós nos encontramos lá. Um beijo, tchau, tchau!